Boa noite, Maticons! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um aulão de aquecimento da semana do próximo nível do Maticon, né? Esse aquecimento aqui que é só para esquentar o motor para a sua loja de material de construção decolar na semana do próximo nível do Maticon, tá bom? Isso aqui é só um aquecimento, nós estamos esquentando os motores aí. Nessa semana tem sido muito bom, tivemos aulas muito legais, o pessoal está interagindo bastante lá no nosso Instagram, está mandando muita dúvida, muita pergunta. Tem gente que já está praticando o que eu estou falando aqui, já teve até resultado, né? Acompanha o nosso Instagram, você pode estar assistindo já do nosso Instagram, ou você pode estar vendo isso aqui, esta aula do YouTube, tá? Pratica, porque o conhecimento só transforma se você fizer, né? Se você praticar. Quem pratica está dando certo, tá bom? Então, lembrando, ó, aqui é a raspinha do bolo, é só a cerejinha em cima do bolo, o bolo mesmo, eu vou te entregar durante a semana do próximo nível. Então, você não pode perder entre os dias 22 e 26 de janeiro, semana que vem, segunda, quarta e sexta, você vai ter 3 aulas, que eu vou ter que dar um intervalo entre um dia e outro, para você conseguir mastigar essas aulas assim, falar, meu Deus do céu, para você analisar como é que você coloca esse negócio em prática, né? Escrever seus planos de ação, porque vai mudar a cabeça de muita gente, tá bom? Vai virar o jogo de muita gente. Muita gente vai virar o jogo em 2024, depois da semana do próximo nível, tá bom? Então não deixa de participar da semana do próximo nível, beleza? Então, para os paraquedistas aí de sempre, quem cai aqui de paraquedas, não sabe nem por que está aqui, chegou aqui do nada. Eu sou o Alberto Cavalcante, tá bom? Sou dono de loja de material de construção, tenho 2 lojas, e sou fundador da rede Comprão da Construção, tá? E atualmente mentor de mais de 200 lojas aí em todo o Brasil, todas as regiões do Brasil, sul, norte, centro-oeste, sudeste, todas as regiões, praticamente todos os estados, eu tenho lojas mentoradas. Show de bola? E hoje você está aqui porque a gente vai falar de metas. Nosso assunto hoje é um assunto excelente, gosto demais de tratar, trabalho muito isso dentro da minha empresa, tá? Pessoal, o que a gente fala, tanto aqui no aquecimento, quanto na semana do próximo nível, quanto lá no nosso Instagram, é o que a gente faz, tá? Eu não tenho como falar sobre o que eu vi, sobre o que eu pensei, não, eu falo aquilo que eu faço, tá bom? Então, o que eu coloco em prática aqui, eu testo, valido, funciona, não funciona, eu trago para vocês. Tá bom? Então a gente vai falar sobre como instaurar metas, quais são os benefícios de instaurar metas, ele melhora ou não melhora o engajamento do funcionário, como que isso funciona, né? Por que eu devo instaurar metas na minha empresa, né? Que tipo de meta que existe, tudo isso a gente vai falar aqui hoje, tá bom? O que você costuma confundir com meta, como é que o pessoal costuma errar fazendo as metas, tá bom? E tem muitos erros, tem muita gente que faz meta errada, dá errado, né? Você não chega no objetivo, e aí você não sabe por que você não chegou naquele objetivo, porque você instaurou a meta de forma errada, fez de forma errada. Vou te mostrar hoje tudo certinho, os erros que você comete, como é que você acerta nisso. Show de bola? Fica comigo aí, que você vai sair daqui hoje sabendo fazer uma meta para a tua loja de material de construção, fazer várias metas e com muitas ideias, inclusive de metas que eu vou dar para você aqui, que você pode colocar. E no final desta aula vai ter um presente para vocês, que vai ajudar vocês, vai facilitar a vida de vocês na hora de criar suas metas. Show de bola? Show de bola? Então, vamos lá, olha, pronto, ó, perguntas é no Instagram. Por quê? Porque a gente tem uma meta, e a meta tem que ser cumprida, e um jeito de cumprir a meta é vocês me fazerem a pergunta lá no Instagram. Por quê? Porque aí vocês que estão no YouTube, que estão dentro dos nossos grupos aí da semana do próximo nível, você vem aqui pro YouTube, dá uma olhadinha, legal, gostei demais, não, que legal, o conteúdo do Alberto é muito bom. Aí você vai lá e segue a gente no Instagram, @RedeComprão, porque a gente tem uma meta esse ano,
a gente tem que terminar o ano com 10 mil, com 100 mil seguidores no Instagram. E aí vamos ter que dar um jeito, né? Meta a gente dá jeito, a gente analisa ela, vocês vão entender sobre meta aqui hoje. E então vocês vão me ajudar com essa meta, tá bom? Terminada a aula, vocês vão lá no Instagram e vai ter lá um story que vai estar escrito assim: tema da aula, metas, como instaurar metas. E perguntas, você vai fazer qualquer pergunta que você quiser sobre o tema desta aula e eu vou estar te respondendo amanhã, tá? Eu vou responder no dia seguinte para você. E show de bola, e é isso aí, vamos lá, vamos começar, vamos parar de enrola aqui, vamos começar esse negócio. E aí, os cativos aqui, a galera que não perde uma aula da semana do próximo nível, sabe que eu sempre começo contextualizando, né? Eu vou explicar para vocês o que são metas, o que não são metas, e que tipos de metas que existem, para colocar todo mundo no mesmo nível. Tem gente aqui que já coloca a meta tem 30 anos, tem gente aqui que nunca colocou a meta na vida. Então, vamos contextualizar para a gente não ficar perdido, tá bom? Show, vamos embora, então bora. Ó. O que é meta, Alberto? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. O que são metas? O que são metas? Vou trocar esse negócio. O que são metas, Alberto? Pessoal, meta é uma linha de chegada, tá bom? Meta é um destino claro, específico. Inclusive tem diferença entre meta, sonho e objetivo. Eu vou falar para vocês já qual é a diferença entre essas três coisas, tá bom? Mas meta é uma linha de chegada, é um ponto onde eu quero chegar, tá bom? É um destino muito claro, então tem que ser específico com meta, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, meta é algo que dá para a gente medir, tá? Ou seja, não adianta eu colocar meta que não dá para ser medida, que não dá para me saber se eu cheguei. Como é que eu sei se eu cheguei lá? Né? Então, meta tem que dar para ser medida. E a gente mede meta através de uma coisa chamada indicador. E aí vem outro conceito aí. Quem tem caderninho aí, anota no caderninho. Pode anotar aí. Indicador, bota 2 pontinhos. O que é um indicador? O próprio nome já diz. Olha para você ver, interessante, tem palavra que a palavra realmente ela já entrega o negócio ali. Ele é algo que indica um resultado, tá bom? Então, o indicador, ele é um número, né? Um dado, uma informação que indica um resultado específico. Dá um exemplo de indicador, Alberto. Vendas é um indicador, tá bom? Quantidade de vendas, tem muitos outros indicadores. Ele vai indicar. Você pode olhar para vendas e ter uma meta de venda, né? Assim como muitos de vocês, quando a gente começa a primeira meta que a gente coloca é de vendas, né? E você olha para aquele indicador de vendas do dia, vendas da semana, vendas do mês, e através daquele indicador você consegue entender se você chegou ou não na sua meta, tá bom? Então, indicador, então meta é algo que dá para medir, é o segundo ponto. Terceiro ponto, meta é algo que é atingível. Como assim atingível, Alberto? Não adianta você... Pessoal, se você pegar uma meta... Vou fazer uma meta e você coloca um destino claro, uma linha de chegada que não é atingível naquele prazo que você estipulou, você não fez uma meta, você fez uma loucura, você escreveu um sonho, você escreveu um objetivo. Agora, a meta tem que ser atingível. Então, não adianta você falar assim, Alberto, vendo 1 milhão por mês no meu material de construção, a meta é mês que vem vender 5 milhões. Salvo aconteça algo muito relevante na tua cidade, na tua região, sei lá, eu estou na cidade pequena aqui de 20 mil habitantes e apareceu uma indústria que gerou 50 mil empregos mês que vem, aí pode até ser, vai precisar construir casa para todo mundo, tal, mas fora isso, se não houver um cenário muito diferente, você não vai conseguir bater, isso não é atingível, isso vai desestimular as pessoas, tá bom? Tá, vamos lá. Quarto ponto, meta precisa também, ela tem que ser atingível de um lado e ela tem que ser relevante do outro. Como assim relevante? Pessoal, não adianta também você ficar colocando uma meta sobre uma coisa que você já faz. De que sentido, Alberto? Por exemplo, todo santo mês tu vende 100 mil por mês no seu material de construção. Meta desse mês, vender 100 mil. Todo santo mês você já vende 200 mil por mês. Meta do mês, vender 180. Vender menos do que você já vende todo santo mês.
Então ela precisa ser relevante, ela precisa trazer um incremento para a sua empresa, ela precisa trazer uma melhoria, tá? Então sempre tem que haver um passo de melhoria, não pode ser algo que seja irrelevante, que se eu não fizer nada eu vou acertar, tá? Não é legal que a meta seja assim, tá bom? Último ponto da meta tem que ter prazo para você chegar nela. Então, não adianta você colocar uma meta e falar assim, eu vou dobrar minhas vendas. Beleza. Saca que dependendo do prazo, ela pode ser relevante ou dependendo do prazo, ela pode ser inatingível? Vou dobrar minhas vendas essa semana. Tá, dependendo, se for muito pequenininho, você pode até conseguir, mas a realidade de uma loja que vende $500 mil por mês, por exemplo, dobrar minhas vendas numa semana, muito difícil, tá? Quase inatingível, praticamente inatingível, muito difícil. Agora não, dobrar minhas vendas em um ano, dobrar minha venda mensal em um ano, então eu comecei o ano vendendo na média 500 mil, vou terminar o ano vendendo na média 1 milhão, opa, então o prazo ele dá essa sensação de relevância e de ser atingível, tá bom? Então, meta tem que ter prazo. Se não tem prazo, é sonho, tá bom? Eu tenho meus sonhos aqui, eu tenho meus objetivos, que são, entre aspas, metas de mais longo prazo, e eu tenho minhas metas, que é coisa que eu estou correndo atrás hoje para acontecer, tá bom? Então, isso é uma meta, beleza? Ó, específica, tem que ser mensurável, atingível, relevante e tem que ter prazo, tá? Vou ensinar uma técnica matadora para vocês aí, muitos de vocês já conhecem, para você estabelecer, para você escrever sua meta depois, lá no final da aula, e lá eu vou te entregar um presentaço. Fica aí que eu vou te entregar um presente, para quem quer estabelecer meta direitinho, do jeito certo, eu vou te entregar um presentão no final da aula. Beleza, Alberto, e o que não é meta, né? Com o que as pessoas confundem metas, e as pessoas confundem metas. Então, o primeiro ponto é que as pessoas confundem meta com desejos e sonhos, né? Ok? Então, Alberto, eu tenho o desejo de abrir uma filial. Então, geralmente, é o desejo e o sonho, é algo que você quer, só que, primeiro, não é algo que tem data, não é algo que você talvez olhe para isso e fale assim, isso é atingível no curto prazo. Então, e é algo que talvez você ainda não consegue mensurar, ou seja, talvez não seja algo que você consiga, o sonho e o desejo é algo que você não consegue fazer um plano de ação para ele ainda. A partir do momento que você consegue fazer um plano de ação para aquilo, aí ele vira uma meta, né? A partir do momento que eu olho para aquilo ali e falo, nossa, eu acho que é possível nesse prazo específico. E aí ele pode sim, aí sim ele vira uma meta, tá? É igual, por exemplo, eu tenho um desejo, um sonho, vou me abrir aqui com vocês, né? Se tivesse como um editor botar uma música assim, mas não vai ter jeito não, a musiquinha de sonho, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho alguns sonhos, claro, eu tenho sonhos para Rede Comprão, né? Eu tenho sonhos grandes para Rede Comprão, que depois eu conto para vocês em um outro momento, mas, por exemplo, eu sempre tive vontade. Dá um exemplo aqui, o que é um sonho, desejo e meta. Eu tenho um desejo mesmo de ter um avião. É uma coisa minha, tá? De onde é que veio esse desejo? Eu saí de casa, eu tinha 13 para 14 anos de idade e fui estudar num colégio interno a 1.000 quilômetros de distância de casa. E chegando lá, eu conheci um pessoal que eles eram pilotos de aviões. E eu comecei, como era muito longe, eu não voltava para casa no final de semana, não. Eu ficava lá 6 meses, 8 meses lá, e voltava para casa, vinha para casa ali a cada 6 meses, nas férias escolares e tal. E eu convivi com esse pessoal. E naquela época, com 14 anos de idade, eu tive a oportunidade de pilotar. Pilotar, entre aspas, né? De subir num avião pequeno, de pegar no manche, de puxar o manche para ele subir, entendeu? De participar ali de voos, né? E eu gostei muito. Então foi uma coisa assim que me ganhou aquilo ali. Desde então eu sempre quis ter, né? Eu sempre quis comprar um avião, né? Mas o meu avião é por hobby, né? Eu quero ter um avião por hobby. Ainda é um desejo e um sonho. Por quê?
Porque um avião é caro para dedéu, né? Um avião novo aí vai estar na casa dos 2, 3 milhões de dólares, né? Então é muito dinheiro ainda para mim, ainda não consigo, né? Vou conseguir, né? Mas ainda não consigo. Então, no momento em que eu olhar para isso, para esse sonho, para esse desejo, e poder falar assim, olha só, eu acho que dá para fazer esse ano. Aí isso vira uma meta, né? Aí vira uma meta para mim. Show de bola? Então, deu para entender a diferença entre sonho, desejos e metas? Então, o sonho é o avião, né? Não vai, não dá ainda. Eu olho para esse ano e falo, pô, de onde é que eu vou tirar 3 milhões de dólares para comprar um avião? Não dá, tá bom? Tem que tirar brevet, né, para virar piloto particular, tem toda uma jornada a se cumprir para que isso aconteça, para que eu possa ter meu avião por hobby, né, para que eu possa sair daqui, vou passear na praia, eu estou 1.000 quilômetros da praia, vou passear na praia, vou fazer isso com a minha família, pronto, vai acontecer, eu sei que vai acontecer, porém, ainda não é uma meta para mim, é só um sonho, um desejo, eu sei que está guardadinho aqui, mas eu ainda não tenho prazo para cumprir, tá bom? Isso é um sonho, isso é um desejo, tá? E às vezes você vai ter seus sonhos, seus desejos aí que ainda não podem se tornar metas e tá tudo bem, não tem problema. Um momento eles vão poder se tornar metas e aí você vai aprender como é que coloca essa meta aqui quando eles puderem se tornar meta. Outra coisa que as pessoas confundem com metas são as resoluções de início de ano, né? Janeirão, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Alberto, esse ano eu vou bombar de vender, tá? Eu vou aumentar muito as minhas vendas, tá? E a resolução não é uma meta, por quê? Porque, primeiro, ela não tem especificidade, que é a primeira coisa que tem que ter uma meta, tem que ter clareza, né? Vou aumentar minha venda, não tem clareza, tá? Aumentar o quê? Se aumentar R$1, tá valendo? Né? Aumentar quanto? Até que dia? Até que data? É relevante? Então, uma resolução, ela não tem especificidade, ela não envolve uma avaliação constante, né? Então, beleza, dá para tentar dobrar as vendas? Não dá, em muitos casos dá para tentar, dependendo do teu nível de venda, do teu nível já de tamanho de mercado, se você vai abrir ou não uma filial, de repente você dobra as vendas abrindo uma filial, né? Então tem formas de você dobrar as vendas, e se você entender que isso pode ser uma realidade para você, você pode colocar essa meta, até o final do ano eu vou abrir minha filial, eu vou dobrar minhas vendas, ponto. E aí a gente planeja isso tudo aí para que isso aconteça ao longo do ano ou ao longo dos próximos 2 anos, tá bom? Problema nenhum, mas resoluções de início de ano não são metas, tá bom? Então tome este cuidado. Beleza, Alberto? Entendi? Simples até aqui, tranquilo. Que tipo de meta que existe, Alberto? Me conta aí. Existem, vamos lá, eu separo os tipos de meta em 2 tipos de meta que existem, tá bom? Existem metas quantitativas e metas qualitativas. Qual que é a diferença entre metas quantitativas e metas qualitativas? As metas quantitativas, o próprio nome já diz de quantidade, elas têm o que eu chamo de indicadores, você já sabe o que significa indicadores, tangíveis, ou seja, um indicador que eu uso para monitorar o alcance dessa meta, certo? Aquilo que indica, né, um resultado que eu vou olhar para ver se eu estou chegando nessa meta, ele é extremamente tangível, geralmente é um número, eu consigo olhar, bater o olho e ver que aquilo está acontecendo de forma muito fácil, tá bom? Dá um exemplo aí de indicador tangível, né, que dá para ver de forma muito fácil, tem tangibilidade. Valor de venda é um indicador tangível. Ticket médio. O que é ticket médio, Alberto? Né? Para quem não sabe, a média das vendas, o valor médio de venda da tua loja. Ou seja, você vendeu R$10.000 hoje, divide por, tive 10 clientes, então, por mais que um comprou 2, outro comprou 500, mas na média, se eu vendi 10 mil para 10 clientes, o meu ticket médio seria R$1.000, minha venda total, dividido pela quantidade de clientes, tá bom? Então, é o ticket médio, tá? O próprio nome já diz também. Então, o ticket médio é um indicador tangível, os sistemas estão fáceis aí de fazer, e se o sistema não tiver o indicador ticket médio, é só dividir a venda pela quantidade de vendas, lindo, maravilhoso. Orçamentos, ou seja, quantidade de orçamentos, é outra.
Quantidade de entregas, quantas entregas eu fiz, é outra. Itens por compra, quantos itens em média eu estou vendendo, ou seja, cada cupom médio que sai com em média quantos produtos? 5, 10, 2, 50, 30. É uma métrica, inclusive, muito interessante de olhar para aumentar o ticket médio, para fazer seu vendedor poder vender mais produtos agregados, fazer o cross, né, igual a gente já falou nas aulas de aquecimento. Resultado de caixa, quanto que sobrou de caixa da minha empresa este mês, esta semana, este ano. Geração bruta de caixa, quanto que eu gerei, quanto a minha operação gerou de dinheiro para pagar as contas, isso é antes do resultado de caixa. Olha só, é uma métrica financeira, é um indicador tangível, super tangível. Financeiro é número. Margem, quantos por cento de margem tem a minha loja? Um indicador sobre assiduidade, um indicador de funcionários. Então, né, o funcionário precisava vir 26 vezes este mês. Quantas vezes ele veio? Fácil também. Quem tem sistema de ponto dá para fazer isso muito fácil. Então, tem pessoas, tem empresas, inclusive, que premiam o funcionário por assiduidade. E super recomendo, se você tem esse problema. Tá? Inclusive, tem gente que pergunta, Alberto, eu coloco meta sobre o quê? Né? Primeiro, você coloca meta sobre aquilo que mais te dá prejuízo ou sobre aquilo que mais pode te dar lucro. Então, esses dois pontos aí, é sobre isso que a gente coloca meta. Vou fazer isso tudo? Não, calma. Né? Calma. Vou continuar dando exemplos aqui para vocês. Ó, indicadores tangíveis para metas quantitativas. Eu falei de orçamentos, quantidade de orçamentos, e agora tem a conversão dos orçamentos. Então, fiz 100 orçamentos. Converti 30, eu tenho uma conversão de 30%. Também é um dado muito fácil de você ter, ele está lá, ele está claro. Né? Converti 70 de 100, eu sei que converti 70%. Taxa de devolução. Alberto, tem muito problema de devolução. Você tem muito problema quanto? Né? Qual é a sua taxa de devolução? Quantos por cento dos pedidos tem a incidência de devolução? Porque se isso é um problema grave, de fato, você pode colocar uma meta sobre isso. Alberto, mas é o que o cliente é chato, é por isso que ele devolve. Só que a meta não é só a meta, ela vem acompanhada de um plano de ação. O que você vai fazer para reduzir a taxa de devolução? Tem ações que você pode fazer, mudando o seu processo, igual a gente falou na aula de ontem, né? Quem não viu a aula, vai lá ver a aula de processo, porque você pode mudar o teu processo para minimizar a taxa de devolução. Tem um montão de coisa que você pode fazer por isso aí. Tá? Não vou falar sobre isso agora, que não é assunto da aula. Mas, outro indicador tangível para metas quantitativas. Limite de compras. Então, para quem quem tem comprador, quem não tem comprador, é o próprio empresário que faz a compra. Compra tem que ter limite. Se você, não, Alberto, tem limite não. Eu compro aqui da minha cabeça do jeito que eu quero. O que vai acontecer? Você vai ficar estourando o seu caixa a vida inteira e não vai ver seu dinheiro nunca. Tá? Então, limite de compra é extremamente importante. Quantidade de atendimentos. Então, quantos atendimentos nós fizemos aqui na loja? É diferente de orçamento, tá? Principalmente numa loja que é autosserviço, você tem muita gente que compra sem fazer orçamento. Então, uma coisa é orçamento, outra coisa, porque orçamento geralmente é para compras maiores. Quantidade de atendimentos é quantas pessoas foram atendidas pela loja como um todo. Indicador de excesso de estoque. Quantos por cento o meu estoque está passando do estoque ideal? Tá? Existe um estoque ideal de acordo com a tua região, com a tua logística, existe um estoque ideal. Né? Meu estoque ideal era ter 2,5 vezes o meu giro mensal. Beleza, se era todas as 2,5 vezes, quanto você tem? Eu tenho 3,5 vezes. Ou seja, você tem um mês a mais de estoque. O que significa para você? Pode significar muito dinheiro para você. Pode significar quase uma filial nova ali, ou pelo menos o start de uma empresa nova. Tá bom? Para você pode significar um carro novo. Eu conheço gente que está aqui, apertada, tem dinheiro para nada e tem uma fortuna dentro do teu estoque parado em excesso. Tá? Excesso de estoque não é legal. Cadastro de clientes, né? Cadastro de clientes compradores. Então, assim, quantos dos atendimentos que eu fiz que eu peguei o cadastro do cliente? Qual é a taxa de cadastro? Por que é importante? Porque se você tem o dado do cliente, você pode fazer o famoso follow-up, né? Palavra bonita para falar assim, ligar de novo, entrar em contato, tá? Então, você pode
aumentar os seus pontos de contato com o cliente, se você tem um cadastro dele, para que ele resolva comprar mais com você. Top e lindo, maravilhoso. Então pronto, aí sei lá quantos indicadores que eu te dei aí, uns 15 indicadores tangíveis para fazer metas qualitativas, são todas possibilidades, muitos deles aqui eu não tenho meta para todos, porque nem todos são um problema ou uma mega oportunidade para mim, mas eu tenho metas para, acho que para mais da metade desses aqui eu tenho meta para eles aqui dentro da minha loja, tá bom? Então, primeiro tipo de meta, meta quantitativa, que eu consigo medir através de indicadores que são tangíveis, são esses que eu acabei de falar para você, tá? Segundo tipo de meta, metas qualitativas, ou seja, ela vai usar indicadores intangíveis. O que é um indicador intangível? É aquele indicador que você não consegue bater o olho e ver de bate-pronto ele, sabe? É diferente, ele não é como você olhar para um relatório de vendas e ver o valor da venda. Então, você precisa somar as coisas, né, para você chegar naquele indicador. Você precisa criar um critério para você observar aquele indicador e, consequentemente, você entender se você está ou não no rumo dele. Então, é muito comum a gente utilizar, por exemplo, checklist para fazer metas qualitativas, né? Dá um exemplo de meta qualitativa, Alberto. A experiência de compra do seu cliente. Tá? Não, experiência de compra não é uma meta, né? É um indicador. Então, um indicador intangível, a experiência de compra do seu cliente. Como que está a experiência de compra do seu cliente de 0 a 10? Onde 10 o cara está entrando em êxtase de tão bom que foi ser atendido pela sua empresa, e 0, ele está totalmente insatisfeito com isso. Como é que eu meço isso? Isso vão ter vários pontos que você precisa medir. Você precisa medir se ele foi bem atendido pelo seu vendedor, se a loja estava no padrão que ele queria, você precisa medir se o serviço de entrega foi feito conforme ele queria, se o serviço de pagamento foi conforme ele queria. Então, tem um monte de coisas aí que você precisa medir para entender a experiência de compra dele. O que não significa que não dá para você saber. Dá, só que você vai ter que criar um indicador, experiência de compra, e ele vai ser o resultado de uma análise, tá? Então, por isso que o indicador é intangível. Como é que a gente faz geralmente? A gente pega um checklist e fala assim, olha, nós vamos dar um exemplo, tá? Qual a nota que dá aí de 0 a 10 para arrumação de loja? Qual a nota que dá de 0 a 10 para a limpeza do banheiro? Qual a nota que dá de 0 a 10 para eficiência da entrega? Qual a nota que o cliente dá? Qual a nota que dá de 0 a 10 para satisfação com atendimento com o vendedor? Qual a nota de 0 a 10 ele dá para satisfação com atendimento do contas a receber, que ele foi lá e comprou fiado? E aí, a gente soma isso tudo e dá para fazer um indicador intangível, tá? Então, não é só isso, ó, satisfação do cliente, dá para medir assim, experiência de compra, dá para medir assim, conhecimento sobre produtos dos funcionários, dá para medir assim, qualidade e organização da limpeza de loja, dá para medir assim, nível de ruptura da loja. O que é ruptura, Alberto? Ruptura é a quantidade de produtos que estão faltando na loja, sobretudo curva A, tá? Faltar um item e outro da curva, eu nem recomendo, tá? Só se você for muito grande. Alberto, eu já vendo mais de 10 milhões, 5 milhões por mês no meu material de construção. Aí, cara, você tem que medir ruptura de tudo mesmo, né? Agora, vamos lá, vendo até 2 milhões por mês aqui no meu material de construção, você daí para baixo, tem que medir ruptura, é interessante, mas não precisa medir ruptura da curva C. Tá? Isso é algo mais tranquilo, a não ser que seja algo muito grave mesmo. Tá? No geral, só a curva A e B já está excelente para você, porque é eles que vão afetar muito a sua venda. Sabe assim, afetar a falta de produto da curva A e B é o que vai afetar a sua venda o suficiente para que você não bata a sua meta. Tá? Na curva C, só se faltar demais mesmo, assim, mais da metade. Tá bom? E aí tem muita gente que nem sabe o que é curva ABC, e eu falei aqui, vou explicar rapidinho para vocês aqui, só para vocês não ficarem perdidos. A curva ABC, ela mostra para vocês, vão lá, entre aspas, quais são os itens mais importantes, mais relevantes para formar a sua venda. Tá? Então, na curva A, a gente tem aqueles itens que, se eu pegar do mais vendido para o menos vendido, somado, vai dar 70% da sua venda. Tá bom? Isso é a curva A. Então, 70% da sua venda é formada por essa lista de produtos aqui, né? Então, se eu pegar do mais vendido para o menos vendido, eu pego
né, a soma do valor que der 70%, essa é a curva A. Os outros 20% daí para baixo são a curva B e o restante é a curva C. Tá? E o legal disso aí é que a curva A, ela representa 70% da venda, mas no geral ela não representa nem no material de construção, ela não costuma representar nem 10% dos itens. Ou seja, se você tem um mix de 4.000 produtos no seu material de construção, a variedade que você tem nele, normalmente a sua curva A não vai ser nem eu vou falar para você, nem de perto vai ser 400, vai lá, de 400 itens para baixo. Vai ser menos, mas é por aí, de 400 itens para baixo vai representar 70% da sua venda, ou seja, esses aí você tem que ficar ligado na ruptura, tá? Vou voltar aqui para o assunto da aula, tá? Que o assunto é meta, mas beleza, então tem como você medir o nível de ruptura da loja. Só que o nível de ruptura não tem um número dado ali não, você tem que medir, às vezes é no olho, então vai fazer checklist. Né? O checklistzinho, ande pela loja, verifica a falta de produtos da curva A. O produto da curva A pode estar tagueado lá na loja de alguma forma, para que alguém possa dar uma volta, ó, tá faltando esse, um faltante, 2 faltantes, 3 faltantes, 4 faltantes, eu tenho 70 itens, está faltando 5, eu tenho uma ruptura de X% na curva A, tá? E aí dá para medir o impacto disso aí, inclusive nas vendas. Show de bola? Pronto, então os dois tipos de metas já estão claros para vocês, né? Todo mundo entendeu? Tudo tranquilo? Existem as metas quantitativas, que é quando o número está dado, está muito fácil de ver ali, e metas qualitativas, que são metas que eu preciso ali fazer, eu preciso criar um indicador, na verdade, criar mesmo uma forma de medir através de um indicador específico, tá bom? Deixa só eu pular um negocinho aqui, show, vamos lá, beleza, Alberto, show, tá dito isso aí, beleza. Alberto, quais são os benefícios de ter meta para minha equipe, né? É quase que como, por que eu deveria fazer isso aí, pensando na minha equipe, né? Que vantagem tem para a minha equipe esse negócio? Pessoal, primeira grande vantagem para a sua equipe, a gente fala de meta muito para engajamento, né? Eu falei que eu ia falar para vocês aqui sobre como engajar os seus funcionários com meta, e então a gente tem que tocar nesse assunto, como que a equipe reage à meta, né? Quais são os benefícios para a sua equipe, como é que ela, se você criar essa cultura de meta, você conseguindo implantar essa cultura de meta na tua equipe, o que vai acontecer com ela, tá? Pessoal, o primeiro ponto tua equipe vai ter direção e foco claro, tá? Isso vai trazer muito mais concentração para ela naquilo que ela precisa fazer, tá bom? Então, às vezes você pega seu funcionário no TikTok, você pega ele se disperso, você pega ele sem concentração no que ele deveria estar fazendo, talvez está faltando uma meta clara para ele e ele querer bater essa meta, tá? Pode estar faltando uma meta clara para o cara. Então, a meta, o foco claro no objetivo vai trazer mais concentração para ele. Sem contar que você precisa ter a medição do progresso, né? O que é a medição do progresso da meta? É assim, você tem uma meta que é mensal, só que você não vai deixar para ver ela lá no final do mês, porque senão não tem mais o que fazer. Chegou, botei a meta de venda e não deu certo, Alberto. Quantas vezes você checou sua meta de venda por mês? Não, eu botei a meta lá e eu fui ver que deu errado dia 30, dia 31, dia 1º, eu olhei para trás e falei, deu errado. Não adianta ser assim. Meta tem que ter a medição do progresso, então você tem que olhar, depende da meta, mas tem meta que eu olho todo dia e minha equipe olha toda hora, literalmente toda hora. Tem meta que minha equipe olha toda hora. Tem meta que é toda semana, tem meta que a gente olha uma vez por mês, depende do nível de necessidade dessa meta, do nível do tamanho do problema, do potencial da meta. Então, meta de venda, por exemplo, é o tipo de coisa que se olha hora a hora. Tá? Eu não fico olhando a meta de venda hora a hora, porque, pelo amor de Deus, mas porque eu tenho gerente já, então o gerente fica lá hora a hora, ele fica olhando, o funcionário também fica hora a hora olhando. Eu olho diariamente, né? Eles me mandam, nós temos um grupo aqui, que é o comitê gestor, né? Todo dia de manhã, a primeira coisa que eles fazem é mandar a meta do dia anterior e o termômetro da meta, que é outro indicador que a gente tem aqui, para a gente saber se a gente está no rumo do mês ou não, se a gente está acima ou abaixo do rumo do mês. Beleza? Então, primeiro ponto é direção e foco claro. O que você quer, né? O funcionário vai acabar fazendo aquilo que você quer.
com a meta bem estabelecida. Segundo ponto é a motivação. Por quê? Porque a pessoa ela vai ter algo concreto para qual ela deve se esforçar. E, gente, o que mais acontece, eu falei isso na aula de ontem, é a pessoa ela se desestimular, ela não se motivar porque ela não saber o que te agrada, tá? E principalmente, tá? Se você tem mais de um sócio que trabalha na empresa, isso dá um problema se você não souber separar as atribuições de cada um, o que cada um faz. Por quê? Já vi demais, trabalha o marido e a mulher na empresa, são os donos da empresa. Ou trabalha você e um outro sócio da empresa. Aí o funcionário está lá fazendo uma coisa de um jeito, você vai lá e manda ele fazer de outro. Beleza, tá aí tudo bem. Fala, não, beleza, meu chefe pediu, eu vou lá fazer. De repente chega tua esposa, vai lá e manda fazer de outro. Não vai fazer isso agora, não, tem que fazer isso aqui. E tem que fazer isso aí de outro jeito. Aí chega o teu sócio, não, peraí, cara, o que você está fazendo? Isso aí tem que ser feito assim, ó. E às vezes isso acontece dentro do dia, às vezes isso acontece em dias diferentes, né? Então, assim, você ensinou para ele como é que faz hoje, amanhã chega outra pessoa e fala que não era daquele jeito. O funcionário fica perdido, ele se desmotiva porque ele está perdido, é um dos principais pontos de desmotivação do teu funcionário, ele ficar perdido e não saber o que ele tem que fazer. Então, quando você dá uma meta, um objetivo claro, o que ele tem que fazer? Ele tem que perseguir aquele objetivo, tá bom? E aí, tudo que ele fizer perseguindo aquele objetivo, provavelmente vai deixar ele no caminho certo, tá bom? Outro ponto, é questão de prioridade, tá? Com a meta estabelecida, a gente vai conseguir escolher, tanto você, como se você tiver gerentes, como seus funcionários, você vai escolher aquilo que é prioritário para bater a meta. Então, o que é prioridade dentro da empresa? Prioridade é a meta, é sempre a meta a prioridade dentro da empresa. Então, coloca a meta, prioridade número 1, bater a meta. Ele vai saber qual rumo ele tem que tomar. Isso vai fazer a tomada de decisão em todas as camadas da tua empresa melhorar. Então, vai fazer o teu funcionário tomar decisões mais assertivas. Não significa que ele vai acertar sempre, nem você também não vai acertar sempre, mas significa que ele vai estar mais perto do acerto, porque ele está tomando uma decisão com base lógica em buscar aquela meta, tá bom? E você também, e o seu gerente também, tá bom? Outro ponto importante é que você entrega um pouco do controle da própria vida da pessoa na mão dela. Isso acontece muito com o vendedor, tá? Está na mão da pessoa, ela tem a sensação de controle do destino dela, está na mão dela. Por quê? Porque ela tem uma meta, se ela se esforçar, ela bate a meta. E se ela bate a meta, um vendedor, por exemplo, ele vai ganhar mais vai possibilitar ele realizar os sonhos dele, tá? E isso vai construindo a autoconfiança da pessoa. E aí outro ponto, não é só ganhar mais. Às vezes você tem uma meta que você não vai pagar por ela necessariamente com dinheiro. Tem formas de pagar além de dinheiro por meta, tá? E quando a pessoa vai batendo essa meta, todo dia, toda semana, todo mês, você está construindo a autoconfiança dela, o que é muito bom. Isso traz mais motivação, traz sensação de controle. Você traz para a pessoa até uma autonomia maior, tá bom? Ela começa até a querer ser mais autônoma, o que para você que é dona é excelente. Porque senão ela vai ficar te perguntando tudo 24 horas por dia. Show? Legal? Outro ponto extremamente importante, eu estava falando, ele vai favorecer muito essa autonomia mesmo do teu funcionário, tá? Então, ele vai perceber sozinho a falta de algumas coisas que impedem de chegar na meta e vai ter coisinha, detalhe que ele mesmo vai resolver para chegar na meta. Que legal, né? Então, ele mesmo vai estar dando alguns passos ali para resolver. Beleza? Esses são os benefícios aí para os funcionários, que certamente vai virar benefício para você, porque você pode pensar, Beto, beleza, você está falando de funcionário, e o que eu ganho com isso? A melhora do funcionário, você já imagina que vai te trazer um ganho direto, claro, né? É aquela história, você cuida do funcionário, seu funcionário cuida da tua empresa, né? É seu funcionário que está lá no dia a dia, na maior parte do tempo, lidando com os pontos de contato que um cliente tem na empresa. Se você for sozinho, beleza, você está sozinho, não é isso, é você mesmo. Agora, Alberto, eu tenho 2, 3 pessoas. Se você já tem mais pessoas que você, significa que ele tem mais contatos
com o cliente, ele está fazendo mais coisas do que você, ali dentro daquela empresa, provavelmente. E aí, se você melhora a produtividade dele, quem vai estar ganhando é você, né? Porque a tarefa dele vai ser mais bem realizada. Então, a gente não pode pensar que se o funcionário está ganhando algo, a gente não está ganhando, né? Se o funcionário é medíocre, como é que você acha que vai ser sua empresa? Medíocre, tá? Então, a gente precisa de pessoas boas para criar uma empresa boa, tá? A começar da gente, né? Primeiro a gente se treina, a gente fica bom, a gente passando isso para os nossos funcionários, essa cultura, e aí a gente melhora a empresa, beleza? Mas vamos lá. Tem 3 grandes vantagens aí que eu observo de cara quando você começa a estabelecer metas na sua empresa. A primeira grande vantagem é a melhora do desempenho comercial. É natural. Se você souber, não é de qualquer jeito, gente. Eu vou até falar aqui agora dos erros que as pessoas cometem ao estabelecer metas. Mas se você consegue fazer da forma correta, você tem uma melhora no desempenho comercial, tá bom? Uma melhora grande. Que é isso, Alberto? Venda, margem, mais clientes, você vai conseguir ter essa melhora. Show de bola? Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vai conseguir ter uma redução de custo, porque tem meta que... Meta não é só aumentar a venda, gente, tá? Tem meta que pode te ajudar a reduzir custos. Então, quando você faz uma coisa mais rápida, você é mais eficiente, você gasta menos. Tem uma meta de gasto de combustível, né? Para caminhão, você pode ter de quilômetros por litro. Às vezes às vezes o seu motorista ele anda assim, às vezes é só ele fazer assim, ó. Aquela inclinadinha de pé ali que te economiza R$500 por mês, dependendo do teu nível aí, te economiza R$1.000, R$2.000 por mês, só naquela inclinadinha de pé. Você sabe disso, tá? Então, meta também possibilita redução de custo, tá? Então, outro ponto importante, o terceiro ponto importante, é que meta, né, favorece o engajamento da equipe, tá bom? Então, as pessoas vão começar a fazer as coisas andando atrás da meta, né? Então, você vai ver que muitos, não são todos, mas muitos funcionários vão se engajar com uma meta e eles vão querer bater ela e eles vão começar a dar passos, mesmo que você não perceba, em direção a ela. Tá bom? Show de bola? Alberto, entendi. Realmente, meta é um negócio muito legal. Show de bola mesmo. Eu acho que eu vou querer implementar esse trem, mas eu tenho algumas dúvidas aqui, Alberto. Alberto, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo de fazer isso. Como é que faz? Eu não tenho tempo. Pessoal, essa história de não ter tempo, eu falei disso na aula passada também. Ninguém tem tempo sobrando. Você acha que eu tenho tempo sobrando? Você acha que o Luiz que está ali tem tempo sobrando? Ninguém tem tempo sobrando. Ninguém, nem você, nem seu funcionário. Porque tempo é uma questão de prioridade, tá? Então, você, como empresário, se você quer crescer, você vai precisar escolher em alguns momentos fazer aquilo que bota mais dinheiro no teu bolso, tá? É isso mesmo. Você vai ter que escolher. Não tem jeito, você só tem 24 horas, você tem que cuidar da tua família, você tem que cuidar da tua empresa, você tem que cuidar do teu corpo, você tem que cuidar da tua mente, você tem que cuidar disso tudo, que senão você, se lasca. Então, é uma questão de prioridade. O que mais, vamos ser sinceros aqui, o que mais vai te dar lucro? É ficar lá atendendo o cliente, você mesmo? Em determinado momento pode ser. Ou é criar 3, 4 vendedores melhor do que você? E se você tivesse 3, 4 melhores do que você? Alberto, é difícil. Difícil nada. Não é difícil assim. Tá? Isso é crença da cabeça da gente que é difícil. Tá bom? Pessoal, uma meta de vendas, por exemplo, vou falar sinceramente, você não toma 3 minutos do seu dia. Sinceramente, não te toma 3 minutos, tá? Ainda tem isso. Por quê? Porque a gente faz ela usando gestão à vista, né? A gente deixa os números muito claros ali, fáceis de ver, tá bom? Posso fazer depois uma aula falando só sobre gestão à vista para vocês entenderem um pouco sobre o que é isso. Mas é isso, tá? Então, não toma 3 minutos, sério mesmo. Então, assim, o meu gerente aqui, ele gasta mais tempo porque ele analisa a meta hora por hora.
Se eu for ali agora, se eu for num dia normal ali, ele já vai ter analisado 10 vezes a meta no final do dia, entendeu? E porque ele olhou mesmo, ele tira o relatório e fica acompanhando, tá? Aí tá tudo bem, é o caso dele, porque essa é a meta dele, tá? Eu analiso eu não gasto 5 segundos para analisar a meta. Por quê? Porque eu tenho um quadro lá onde os vendedores preenchem a meta. E eu vou lá tomar um cafezinho para me ver o quadro, e eu pego o meu café, bato o olho no quadro, eu sei se a meta foi batida ou não foi. Não preciso fazer mais nada, não tem esforço nenhum além disso. Então, bati o olho no quadro, eu sei se a meta foi batida ou não foi batida. E falando em café, né, não tem como oferecer para vocês, infelizmente, mas eu vou tomar um cafezinho aqui para dar aquela despertada. Então, vamos lá. Beleza? Então, falta de tempo, gente, tempo é prioridade. Você vai ter que escolher realmente fazer aquilo que dá mais lucro para você, ou você vai escolher fazer aquilo que qualquer pessoa pode fazer. Tá bom? É isso aí, não tem como eu ser mais claro com você, não. Tá? Você pode escolher ficar atrás do caixa fazendo uma coisa que qualquer operador de caixa faz, qualquer pessoa que ganha um salário mínimo faz. Ou você pode escolher sair daí atrás do teu cliente, é uma opção. E fazer uma venda de 10, 15 mil reais, porque não é qualquer vendedor, não é qualquer pessoa que faz isso. Já é um lance de prioridade. Ou você pode escolher criar pessoas que fazem isso e que ficam no caixa. E que atendem bem. Não é do dia para a noite, mas dá para fazer. E aí você se multiplicar, e aí de repente você tem uma loja que vende 50, 60 mil por mês, você vai ter loja aí que vende 1 milhão, 2 milhões por mês, igual muita gente faz, igual eu faço. Tá bom? Outro ponto, Alberto, que eu vejo falar, tá? Eu estou falando aqui de coisas aqui que são objeções, né? Pessoas sempre, quando eu falo de meta, elas pensam nisso. Mas será? Alberto, eu já não tenho dinheiro, né? Eu vou ter que pagar para o funcionário a mais ainda, então já está faltando dinheiro agora. Tem gente que fala isso para mim. Pessoal, olha, primeiro ponto, nem toda meta precisa ser paga em dinheiro, isso é um primeiro ponto. E segundo, você não precisa pagar pelo desenvolvimento normal da pessoa. Você só precisa pagar a meta pelo desenvolvimento extra dela. Como assim, Alberto? Então, por exemplo, aqui na minha loja, eu só pago o vendedor a comissão se ele bater a meta. Eu não pago a comissão para ele sobre 100% das vendas. Ele já vinha vendendo X mil todo mês ali. Eu só vou pagar a comissão se ele bater a meta, ou seja, se ele vender a mais do que ele já vinha vendendo, atingir a meta dele. Tá? Ou seja, primeiro ele botou o dinheiro no bolso da empresa, depois eu devolvi o dinheiro para ele. Então, é risco zero, tá bom? Alberto, eu sou bem pequenininho, Alberto, eu vendo R$2.000 por dia aqui na minha loja, e tenho 2 vendedores, então, vou dar uma meta de 1.500 para cada, dando um exemplo, tá? Uma meta não, né? 1.500 é o que cada um, R$1.000, se vem 2.000, é o que cada um vende todo santo dia, né? Pô, 1.500, vendeu 1.500, bateu a meta, aí você vai ganhar a comissão. Não vendeu 1.500, pode ter vendido 1.457, não bateu, não ganha. Vendeu acima de 1.500, ganha. Ou seja, se ele botar dinheiro no teu bolso, ele ganha. Se não botar dinheiro no teu bolso, ele não ganha. Beleza? Então, risco zero. É só se a venda subir. Se a venda subiu, tu ganhou mais, pô. Se você ganhou mais, vale a pena pagar ele, porque você vai estimular ele a te fazer ganhar mais ainda. Tá bom? E aí, isso no caso de vendas, né? No caso de vendas é legal pagar, tá? Agora tem outros casos que você não precisa pagar necessariamente em dinheiro. Você pode pagar com folgas, com reconhecimento público, com mimo, um presentezinho pequenininho, tá? Pessoal, você chega até o pessoal da faxina e tem a meta de conformidade da limpeza da loja. Bateu a meta. Se chegar para essa pessoa numa reunião com seus funcionários e falar, pessoal, eu preciso parabenizar fulano e fulano aqui, porque eles foram muito campeões esse mês, deram sangue, bateram a meta de vocês, muito obrigado, vocês são o cara aqui, né? Isso já é um pagamento, pode ter certeza. Às vezes aquela pessoa ali
nunca na vida esperou ter um reconhecimento público, principalmente do chefe dela. Às vezes ele nunca teve nem do pai nem da mãe, imagina do chefe. Você vai estar fazendo por aquela pessoa uma coisa que ela vai achar incrível. Então existe esse meio. Um pequeno mimo. Você já pensou? Um pequeno mimo é o seguinte, porque às vezes você não consegue pagar. Alberto, eu vou pagar R$30 para uma pessoa, ela não vai, sabe, não vai fazer diferença na vida dela. E se você descobrir, por exemplo, do que ela gosta de comer, por exemplo, e sei lá, você mandar entregar na casa dela um chocolate, uma pizza, porque ela bateu a meta. Imagina, estou em casa aqui com a minha família e recebi uma pizza, sei lá, custa R$50 uma pizza, na maioria das cidades do Brasil. Recebi uma pizza. Fulano, você é fera, bateu a meta do seu mês, parabéns. Olha que coisa maravilhosa. Isso às vezes vale mais do que você dar R$200 pro cara. É de empolgação que a pessoa vai ter. Tá bom? Oportunidade de crescimento é uma coisa que você pode dar para a pessoa. Então, eu sempre falo aqui para os meus melhores funcionários, olha, a gente vai crescer. E vamos crescer, a gente vai precisar de gerente, de supervisor, de diretor. E você é campeão. Você é uma campeã. Essa vaga é sua, se você continuar performando do jeito que você está. Essa promessa que você tem que trabalhar para cumprir ela é um pagamento. Tá bom? Ela é um pagamento. Tá? Outra forma de você pagar o funcionário sem ser com dinheiro rituais. Pessoal, as pessoas gostam de participar de coisas juntas que estão dando certo. Todo mundo gosta, o funcionário gosta. Então, meta de venda, por exemplo, a gente tem um ritual. Bati a meta de venda, chama a equipe toda da semana, chama a equipe inteira, solta foguete, sabe foguete? Todo mundo bate palma. Como que isso é um pagamento, Alberto? Como assim? Porque a pessoa fica feliz de estar participando daquilo. Ela gosta, ela acha legal. Ou seja, toda vez que ela casa uma coisa, bati minha meta, vou ter uma sensação boa. Bati minha meta, vou ter uma sensação boa. O corpo dela vai liberar um hormônio, porque ela gosta, ela acha legal ver aquilo. Ela está feliz com aquilo, todo mundo fica feliz. Eu fico feliz quando eu escuto. E aí, essa pílulazinha de felicidade que você insere nela é um pagamento também. Tá bom? Então, tem várias formas de você fazer esse pagamento. Né? Não é só cash, dinheiro não, tá bom? Outra coisa que as pessoas costumam falar, Alberto, minha equipe não é comprometida. Não tem jeito. Minha equipe não adianta não. Tudo que eu faço para esse pessoal aqui, eles não tá nem aí. Não. Pessoal, é exatamente por isso que você tem que ter meta. Sabe por quê? Porque a meta, ela vai te sinalizar quem é comprometido e quem não é comprometido. Ela vai sinalizar claramente. Às vezes você pode pensar que a sua equipe inteira não é comprometida. Só que quando você coloca meta, você vai começar a perceber que às vezes você tem maçã podre dentro da equipe. E muitas vezes, isso já aconteceu comigo, pessoal, eu tenho mais de 130 funcionários em todas as minhas empresas. Eu já cansei de ver essa situação. Uma equipe está performando mal, uma equipe de 6, 7 pessoas está indo mal, e aí a gente descobre uma maçã podre. Você pega a maçã podre e tira lá de dentro dessa equipe, e a equipe começa a performar bem. A equipe começa muito bem, começa a ficar engajada, começa a ficar animada, começa a ficar feliz. Você já parou para... Olha, sinceramente, se você está no dia da sua empresa, você sabe quem são a maçã podre já. Você sabe. Você já tem essa ideia na cabeça sua. Só que muitas vezes, por você ter a crença que você não vai achar uma pessoa melhor, você fica atrasando a decisão de mandar ela embora, de promover ela para o mercado de trabalho. Tá? E eu não estou aqui para alisar ninguém, eu estou aqui para fazer você ir para o próximo nível, não é isso? Então, eu preciso te falar isso. Tem hora que você tem que tomar essa decisão mesmo. Tá? E se você pegar essa pessoa te roubando, você não vai mandar ela embora?
Você está esperando isso acontecer e mandar ele embora? Por que você não manda logo, em vez de você ficar na dúvida? Tá? Então, você sócio, dono da empresa, é o primeiro que tem que estar comprometido com o resultado, antes de você exigir o comprometimento do teu funcionário. É o primeiro. Show? É o primeiro, não tem jeito. Você é o primeiro. E para muita gente isso vai doer. Você muitas vezes não tem equipe engajada porque você não é engajado. Você está preocupado com coisa que não é a tua meta. Tá bom? Você está preocupado às vezes com coisa que não está agregando a tua empresa. Você está perdido. Às vezes você está igual uma barata tonta na tua loja, correndo para um lado e para o outro, fazendo as coisas, mas as coisas não acontecem. Você não está liderando a tua equipe. Então, você tem que ser o primeiro a se comprometer. Combinado? Combinado? Seja você o primeiro a se comprometer com a tua meta. E aí vai. Aí o teu funcionário vai se comprometer também. Tá bom? E aí você tira as maçãs podres. Gente, tirar alguém ruim da sua equipe, falar para você tirar alguém ruim da sua equipe é o melhor favor que você faz para quem é ruim e para quem ficou. É o melhor favor que você faz. É um símbolo de comprometimento seu. Eu estou tão comprometido com a meta que eu não vou aceitar a gente ficar rebolando na cabeça da minha empresa quando a gente está falando de atingir nossos objetivos. Como é que nós vamos crescer? Como é que eu vou dar para você, fulano que é bom, uma vaga de gerente, uma vaga de supervisor, uma vaga de diretor? Como é que eu vou te promover se fulano está impedindo o crescimento da minha empresa e eu não faço nada? Cuidado com isso, tá bom? Toma esse cuidado, tá? A gente tem que ser comprometido com a meta da gente e para isso tem hora que você vai ter que trocar as pessoas mesmo, não tem jeito. Tem hora que você vai ter que treinar, tem hora que você vai ter que entender, você vai entender que você não treinou a pessoa. E aí você vai treinar, você vai insistir com a pessoa, tá bom? Geralmente quando a pessoa tem um problema comportamental, eu insisto com ela. Não, perdão. Quando ela tem um problema técnico, eu insisto com ela. Se ela tem um comportamento que eu quero, mas ela não sabe fazer o que eu quero, eu insisto, eu treino, eu vou dando, tenho paciência com ela, treino muito. Agora, se o problema dela é comportamental, se for um problema insolúvel, né? A pessoa rouba, pô, não tem jeito de fazer o quê? Você vai insistir com o cara que rouba você? Não. Você tem que dispensar ele. Agora, se for um problema resolvível, né? Você tem que sentar para conversar com a pessoa. Olha, fulano, essa atitude que você faz, eu não gosto disso, eu não acho que é certo, acho que nós não vamos bater a meta se você ficar com esse tipo de atitude. E aí eu quero te pedir o comprometimento para mudar ela, para a gente poder bater nossa meta. Posso ter seu comprometimento? Ah, não sei se eu consigo. Se você não consegue mudar, não tem problema, mas aqui não é o seu lugar. Aqui é o lugar de quem está comprometido com a meta, e para isso eu preciso que você mude esse ponto em você. Tem muita gente que reage a isso aí, ó, e arrocha. Já vi muito funcionário passar por cima disso e alavancar, tá bom? Então, beleza, então, vamos embora, vamos continuar aqui, adendo dado aqui, vamos continuar. Nós temos aqui alguns erros que são comuns na hora que a gente estabelece a meta, tá bom? Então, primeiro erro comum na hora que a gente estabelece uma meta, a gente faz metas que são irrealistas. O que é uma meta irrealista, pessoal? Uma meta irrealista, por exemplo, só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Pronto, voltei, vamos lá. Metas irrealistas. O que são isso? É um erro comum que eu vejo na hora das pessoas estabelecerem metas. Eu já comentei sobre isso. Dobrar a margem em uma semana. É um erro muito comum. Não podemos fazer isso, tá? Meta tem que estar no prumo, ela tem que ser atingível, tá bom? Outro erro que eu vejo as pessoas cometerem, fazem metas muito vagas, tá bom? Então, Alberto, a meta desse mês é vender mais, é atender melhor. Legal, eu também quero vender mais, também quero atender melhor. Mas eu atender um cliente melhor já basta? Eu vender R$1 a mais é o suficiente? Não, então meta não pode ser muito vaga. Outro ponto, meta sem prazo. Eu vejo o pessoal fazendo isso. Quero fazer tal coisa. Beleza. Dentro de que prazo? Dentro de uma semana, de um ano ou de 10 anos? Ou de 6 meses, ou de 3 meses? Meta tem que ter prazo. Porque se ela não tem prazo, ela não tem um ponto de chegada. Se ela não tem um ponto de chegada, ela é um sonho, ela é um desejo, igual a gente já falou aqui. Tá bom? Outro ponto extremamente importante, as pessoas não medem o progresso da meta.
Já falei sobre isso aqui também, tá? Estou falando os erros mais comuns para você já ter uma ciência disso clara. Pessoal, não adianta você chegar no final do período que você colocou do prazo, você colocou, olhar para trás e falar, não bati a meta, tá? Meta tem que ter avaliação contínua, tem que ser medido o progresso de forma contínua para você mudar. Então, a meta do mês de venda é X mil reais. Dia 1, divide os X mil reais por 30, dia 1, bati a meta ou não bati a meta? Dia 2, bati a meta ou não bati a meta? Primeira semana, bati a meta ou não bati a meta? Porque você tem que saber se você está dentro. Se você não bateu na primeira semana, você tem que recuperar isso na semana seguinte. E aí você vai desenvolvendo ações para recuperar a meta. Essas ações que você faz para ir atrás da meta é o que a gente chama de gestão. Nós não falamos ontem, quando a gente falou na aula sobre gestão é bater metas. Então, se você vai atrás da meta, se você tem a meta clara e vai atrás dela, você está fazendo gestão, né? Então é isso aí, show? Então nós precisamos medir o progresso. Eu já vi muita gente errando nisso, não mede o progresso. Outro ponto errado, que acontece demais, que é um erro grave, é colocar meta demais para a mesma pessoa. Então, você coloca, vou começar agora a fazer metas, Alberto, vou colocar 10 metas para cada funcionário. Não vai dar, ele vai ficar perdidinho, tá bom? Então, vai começar agora, coloca uma, coloca duas, tá lindo, tá? Aperfeiçoa, tá? Trabalha ela, estabelece ela bem estabelecido, cria os rituais, cria a forma de compensar a pessoa, seja financeiramente ou não financeiramente. Faz isso primeiro um período, um tempo, e aí depois você coloca mais uma, tá? No geral, sinceramente, eu não gosto de dar mais que 3, 4 metas para uma mesma pessoa não, tá? Para mim fica desvirtuado demais, tá bom? Então, não é esse o limite, tá? Cada um tem seu limite, tem gente que vai lidar bem com mais metas, tem gente que não vai, uma já vai esparrar, tem gente que é 2 no máximo. Para mim, 3 ou 4 tá beirando o limite ali, tá bom? Então, este é um problema, tá? Meta demais. E o último problema que eu coloquei nos meus rascunhos é não revisar a meta. O que é não revisar? Por exemplo, eu traço a meta do ano de vendas. E durante esse ano passado, eu tive que fazer uma revisão de meta. Então, eu faço sempre trimestralmente. Então, a cada 4 meses, eu faço uma revisão de meta. Não, a cada 4 meses eu faço uma revisão. Então, janeiro, fevereiro e março eu reviso. Abril, maio, junho eu reviso. Junho, agosto, setembro eu reviso. Por que eu tenho que revisar? Porque as condições do mercado, as condições iniciais podem ter mudado. E elas podem ter mudado para pior ou para melhor. E aí não adianta eu tracei uma meta de 10% de crescimento e o Brasil entrou numa mega master crise, tá tudo acabando, ninguém está construindo, vou manter a meta de crescimento de 10%? Às vezes eu tenho que reduzir ela para uma meta de estabilidade, é o que era o ano passado, porque está tão ruim que se eu fizer o que eu fiz no ano passado já está ótimo. Tá bom? Então a gente tem que dar essa revisada e entender o cenário também. Se é um cenário que pode exigir mais, se é que pode. Outro ponto às vezes, aquela história, eu estou numa região aqui, Alberto, e aí abriu um loteamento novo aqui, o pessoal começou a construir casa atrás de casa, do nada, não sabia que isso ia acontecer. E aí eu botei uma meta de vender X mil, agora eu já estou vendendo 3X mil todo mês e sua meta era aquela lá anterior. Não. Reavalia ela e olha, pessoal, nós planejamos vender 200 mil por mês, 300 mil por mês e estamos vendendo 800 mil fácil todo mês, porque tem um novo loteamento aí, está vendendo pra caramba. Então não, a meta agora se a gente está vendendo 800, a meta vai ser vender 820, 850, entendeu? Tem que ser reavaliado, porque senão, primeiro, se o cenário despencar muito, ela vai desestimular o seu funcionário, ele vai parar de correr atrás dela porque ele acha que é impossível. E se o cenário subir demais, ele não vai se importar com a meta, porque ele acha que ela é irrelevante, não tem relevância para ele. Então, nos dois casos, você tem que tratar fazendo uma revisão. Show de bola? Então, beleza, Alberto. Qual que é a maneira correta de colocar metas, então? Tá bom? Então, vamos lá. Vou dar a maneira correta de você colocar uma meta. Primeiro passo importante, a gente vai precisar entender qual é a meta mais importante para a sua empresa.
tá bom? Posso começar com a de venda? Claro que pode começar com a de venda, sem problema nenhum. Ela sempre é uma meta muito importante, porque ela traz um resultado mesmo. Primeiro passo, você vai reunir os colaboradores envolvidos, né? É meta de venda? Envolve os vendedores, traz eles ali. Pergunta para eles, pessoal, quem está comigo para melhorar a empresa? Esse ano aqui, 2024, eu quero melhorar a nossa empresa. Quem está comigo? Quem quer melhorar essa empresa aqui? Quem quer ir para o próximo nível na nossa empresa? Quem quer? Quem quer atingir um próximo nível aí? Eu quero. Então, beleza. Então, a gente precisa colocar uma meta para a nossa empresa. Tá? Uma meta de crescimento. Porque se a gente não tem um rumo, qualquer rumo serve. Então, nós vamos colocar um rumo para a gente, um destino. E o que vocês acham de colocar uma meta de venda, então, para a gente? Pessoal, legal, interessante, né? Você está convencendo eles. Gente, funcionário precisa ser convencido da meta. Empurrar a goela abaixo não costuma funcionar, tá bom? Pode até funcionar, mas não costuma funcionar. Então, as pessoas precisam comprar a ideia. Então, beleza, então vamos colocar uma meta de venda, vamos colocar uma meta de margem também. E aí, beleza, vamos colocar a meta de venda. Pede eles uma sugestão de meta de melhoria. E olha que interessante, a sugestão de meta de melhoria na venda. O seu funcionário vai tender a colocar uma meta maior do que o que você queria. Por quê? Porque ele tem menos noção disso do que você. Então, se você vira para o funcionário e fala assim, olha, você vendeu, sei lá, 100 mil mês passado, você. Que crescimento você acha que a gente pode colocar para você buscar esse mês? O cara vai chutar mais alto do que realmente você colocaria para ele, tá? Ele mesmo vai falar, sei lá, 15%, 20%, né? E você sabe que é difícil crescer 15% às vezes na venda, dependendo do nível que você está jogando, do jogo que você está jogando. Então, pede ele essa sugestão, eles vão dar, não quer dizer que você vai acatar a sugestão, vou analisar a sugestão de vocês, normalmente eles vão querer estabelecer algo superior ao que você queria, é normal isso, tá? Sempre vai ter alguém que é pessimista, tá? Os pessimistas têm que levar muito tranquilamente aí, porque, ele quer crescer ou não quer crescer, tá? O pessimista você combate com informação, não dá para crescer não, o mercado está caindo. Não dá para crescer o quê, rapaz? O pessoal está parou, todo mundo parou de construir, nós somos donos, é só nós que vendemos aqui, o concorrente não vende, fulano não vende, a gente não consegue tomar a venda dele? Quantos por cento do mercado? Eu já ensinei para vocês. Eu acho que aqui, eu já ensinei na semana do próximo nível. Quem não tem que participar da semana do próximo nível, que lá ensino você a calcular o tamanho do seu mercado. Para você acabar com as desculpinhas dos seus vendedores, tá bom? Vai ser show! Vai na semana do próximo nível. E aí acabou a desculpinha. Vinha a semana do próximo nível, você acabou com a desculpinha dele ensinando o que eu te ensinei lá. E ele vai ter que ficar quieto, vai falar, realmente tem um jeito de crescer mesmo. E aí você define qual é o indicador que a gente vai acompanhar. Tem que ter um indicador, é vendas, beleza, é vendas, então é quantidade de vendas ou é valor de vendas? É valor de vendas, beleza, então vamos acompanhar valor de vendas, nós vamos marcar uma data para acompanhar. Então tem que ter um acompanhamento, né? Então, beleza, a meta é mensal, só que não adianta acompanhar só no final do mês. Vamos olhar todo dia? Então, beleza, todo dia, todo mundo vai olhar a sua meta e vai escrever ali em tal lugar, ou vai mandar no grupo nosso lá quanto que vendeu, se bateu, se não bateu, todo santo dia. Ou seja, a gente vai acompanhar diariamente. Aquele que bateu, você vai lá, dá palmas, parabéns, você é o cara, show de bola, muito bem, show. O que você fez que deu certo? Conta pra gente aí o que você fez que deu certo para vender mais. Os que não atingiram a meta, você vai tentar pegar na mão deles. Olha, se eu não atingir a meta, o que está acontecendo? Posso te ajudar? Como que eu te ajudo a bater essa meta? Como que eu consigo te ajudar a bater a meta? Tá? E aí pronto, você é um processo de gestão e melhoria, tá, que você vai fazendo até você conseguir atingir a meta da empresa. Show de bola? Beleza? Anotou tudo isso aí? Anotou tudo? Maravilha. Agora eu vou te ensinar a escrever a meta, tá? Existe uma forma de você escrever a meta. Tem uma técnicazinha, um método que chama-se método SMART. Ele é bem conhecido, muitos de vocês já devem conhecer o método SMART. Ele é um método de você escrever a meta da forma correta, tá bom? E eu já vou te dar um presente. Não se esqueça do seu presente. Um presente que vai facilitar a sua criação de meta e muito, tá bom?
Já já eu te conto que presente é esse. Fica aí, já já eu te conto que presente que é. E já já eu te conto também como é que você vai ter acesso a ele, tá bom? É bem simples. Meta Smart, vou colocar na tela aqui. Só tá vendo aí na tela, ó, tá na frente do meu rosto. Vamos lá. O que é Smart? Smart tá vendo aí a sigla Smart? Consegue ler de baixo para cima assim, Smart? A Smart é a sigla em inglês, tá? Por acaso, ele coincide o nome Smart com a maioria das palavras em português. Então, só o específico, que em inglês é specific, né, com S mudo, em português é específico, tá bom? Então, a meta ela tem que ser S, aqui ó, S de específica, ou seja, ela tem que ser clara o rumo dela, tá? Claro o que você quer. Nós vamos aumentar a venda em X mil reais ou em X%. Ela tem que ser mensurável, né? Então, o que é o mensurável? Qual é o número que vai me mostrar ela? Né? É as vendas, eu vou aumentar a venda, eu vou aumentar a porcentagem de vendas, eu vou aumentar o ticket médio, eu vou aumentar... Tem que dar para mensurar. Eu já falei sobre isso tudo para vocês, tá? Isso aqui é só o métodozinho de escrever ela. Ela precisa ser atingível, ou seja, já falei isso para vocês, né? Sendo atingível, ela tem que ser uma meta que vocês conseguem bater, então não pode ser algo surreal. O seu próprio funcionário fala, não, eu vou aumentar minhas vendas 50% esse mês. Não vai colocar assim, vou pegar ele, ele não vai conseguir e vai colocar a meta. Não é assim. Você fala, olha, eu acho que 50% é muito, nós podemos começar com menos, começar com 10% no aumento de venda. Então, você torna ela atingível, senão você vai desestimular o cara e não adianta. Ela tem que ser relevante também não pode ser mole, né? Não pode ser aquele negócio, não, você vendeu 100 mil mês passado, sua meta é vender 80 mil, não, ou os mesmos 100, não, tem que ter uma relevância, tem que mostrar para a pessoa o seguinte, você vai dar lucro para mim, para a empresa, você vai dar lucro para a empresa se você bater a meta, e é parte desse lucro que eu vou te retornar em forma de comissão, aqui, beleza? E ela tem que ser temporal. O que é temporal? Ela tem que ter um prazo para ser realizada. Então, meta do mês, fulano, a sua meta é vender 110 mil reais, vamos supor que o cara vende 100 mil reais no mês, sua meta é vender 110 mil reais no mês de janeiro de 2024, ponto, é específica, é mensurável, é atingível, se ele vendeu 100, 110 ele consegue, é relevante, porque 10 mil a mais com a margem de 30% bruta, na média vai ser 3 mil a mais, e você vai pagar para ele a mais, não vai ser 3 mil reais, você vai pagar um pouquinho a mais para ele, e tem o tempo definido, eu vou fazer isso tudo em janeiro de 2024, entendeu? Deu para entender o exemplo da meta? Show? Isso é o método SMART de escrever a meta, isso é só para a gente escrever a meta, tá bom? Então, show, entenderam o método SMART de escrever a meta? Eu vou dar um recadinho e eu vou te contar o teu presente, tá bom? O recadinho é o seguinte, se você não vai para a semana do próximo nível, você só está participando do aquecimento, você está de bobeira, é melhor você ir só para a semana do próximo nível, tá? O aquecimento é muito bom, tem muita informação legal, mas é a semana do próximo nível, que é o bolo inteiro, isso aqui é só a cerejinha do bolo, o bolo inteiro é a semana do próximo nível, tá bom? Então, não deixa de participar dela, tá? Lá eu falei para você, eu vou entregar como é que você mede o seu mercado, como é que você faz comercial ativo, como é que você faz promoção, um monte de coisa. Não vou falar muito aqui não, mas vou ensinar você a transformar a sua loja numa referência, a você aumentar muito as suas vendas, a você fazer controle financeiro para ver o dinheiro todo mês da sua empresa. Tudo isso vai acontecer em 3 aulas da semana do próximo nível. Vou te entregar um mapa para essa jornada inteira de 2024, tá? Vai ser show. Você vai poder sair de lá com uma boa meta para realmente alavancar o seu material de construção. Show de bola? Combinado? Dias 22, 24 e 26 são as aulas, segunda, quarta e sexta da semana que vem, tá bom? De janeiro, tá bom? Se você não está inscrito, por acaso você está no nosso Instagram, você viu essa live, gostou, entrou, mas não está inscrito, o link para se inscrever na semana do próximo nível, ele está no perfil, tem um único link que está lá, clica nele, se inscreve, você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp de aviso silencioso, e lá a gente vai te mandar os links das aulas para participar da semana do próximo nível, os presentes que a gente dá, a gente entrega lá, tá bom? Então, fica comigo aí,
tá bom? Que vai ser show e participa da semana do próximo nível, tá? Outro ponto importante, você que está no nosso Instagram, não sei se você está inscrito ou não, se inscreve no Instagram. Você que está no nosso YouTube, vai lá, se inscreve no nosso Instagram e se inscreve no YouTube também, mas se inscreve no nosso Instagram, por quê? Porque a gente tem uma meta e é uma questão de prioridade. Nem estou te chamando não vou te chamar para se inscrever no YouTube não, vai lá, se inscreve no nosso Instagram após a aula, tá? Segue o nosso Instagram, porque a gente tem uma meta de bater 100 mil seguidores este ano no nosso Instagram e nós vamos chegar lá. Esse mês a gente já chegou para mais de 400 mil contas no Instagram, só que só 8 mil pessoas seguem a gente nesse momento, tá bom? Então, o pessoal gosta, o pessoal curte, o pessoal participa, mas não segue, né? Porque a gente fica parecendo que a gente se torna relevante por causa do conteúdo, mas as pessoas não seguem. Então, vamos seguir, tá bom? Vamos seguir o nosso Instagram para ajudar a gente a bater essa meta, tá? Outro ponto importante, perguntas. Calma aí que eu já vou entregar o presente. Perguntas, coloca lá no Instagram. Terminando a aula, a gente vai postar uma caixinha no Instagram, escrito assim: tema da aula, metas. Como metas podem engajar a equipe? Como fazer metas para engajar a equipe? E vai ter uma caixinha de perguntas. Você vai lá e digita a sua pergunta sobre essa aula e eu vou responder todas as perguntas amanhã. Combinado? Vou responder tudo bonitinho, porque tá muito, né? Não vou responder isso tarde da noite. Então, amanhã eu respondo. Show? E o presente? Que presente é esse, Alberto? Que negócio é esse? Você deve estar animado. Eu vou te entregar de presente um PDFzinho. É um e-bookzinho. Não é e-book. Você não vai ter que ler, não tem que ter 50 páginas, não. Tá? Tem uma página. Só umazinha. Então, é um facilitador para você fazer sua meta, tá? Esse facilitador, ele vai ter todos esses pontos que eu te falei aqui, do que você precisa colocar numa meta, tá bom? Um a um, quase que um resuminho da aula, tá bom? Todos os pontos um a um, para você se lembrar, quase como se fosse um checklist, ó, tem que lembrar de fazer isso, que não vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, e vai ter a divisão do método SMART para você escrever embaixo ali o que é cada coisa, tá? Bonitinho. Isso é um arquivo em PDF bem legal, que eu uso aqui para definir minhas metas e para lembrar o que eu tenho que fazer com as minhas metas, tá bom? De graça para você, vai estar lá, fica tranquilo. Lá aonde, como é que eu faço para participar desse negócio, Alberto? Para você participar e ganhar o seu presente, você vai fazer o seguinte, você vai enviar, tá na tela aí, a palavra SMART, que é um método de escrever a meta, para um WhatsApp, que é um dos números oficiais da Rede Comprão, que é o DDD 38 32 20 9882. Isso é um número de WhatsApp, apesar de ser fixo, ele é um número de WhatsApp, tá bom? Você pode salvar no teu contato aí, que vai aparecer o botão de WhatsApp lá. Você vai lá e manda um zap, e você vai mandar o zap escrito assim, SMART. Mandou o zap escrito SMART, nossa equipe vai ver o teu zap e vai mandar para você a tabelinha com o método de fazer a meta e o checklistzinho para você fazer a meta. Show de bola? Não se esqueça, tá aí, ó. Se quiser, volta a aula aqui, tá aí para você mandar. Quer coisa, tira um print da tela. Vamos um minutinho para tirar print da tela aí para quem tá no Instagram, porque não fica salvo no Instagram. Pronto, acho que já deu. Tirou o print da tela. Já era agora. E agora, para você conseguir, você vai ter que ir lá no nosso WhatsApp e mandar a palavra SMART. Show, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Já dei todos os avisos aqui desta aula sobre metas. E é isso aí. E a gente se vê amanhã. Amanhã tem mais um aulão. Não vou adiantar o assunto aqui não. Vocês ficam de olho no Instagram que eu estou contando tudo lá. Ou então lá dentro dos nossos grupos. Quem está de fora do grupo, está de bobeira, entra no nosso grupo que lá eu conto tudo. Todos os passos da jornada da semana do próximo nível estão lá. Tá bom? Então, até a próxima.